Meus irmãos, para nossa edificação, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos. Nós estamos aí na sequência, fazendo então exposições no livro de Romanos. Desta feita, nós iremos no capítulo 3, do verso 21 até o verso 31. Eu vou repetir aqui para que você possa tranquilamente achar. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, a palavra do Senhor assim nos diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará, por meio da fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus irmãos, um dos grandes dilemas da humanidade é a pergunta: onde nós vamos depois da morte? Talvez algumas crenças tenham a ideia de que existe aí talvez um lugar onde a gente vai lá, digamos, pagar pelos pecados cometidos. Alguns dizem que talvez a gente vai reencarnar, quem sabe, e voltar aqui de novo para ver se a gente aprende o que a gente não aprendeu da primeira, segunda, terceira ou quarta vez. Outros dizem que a gente vai para um paraíso, quem sabe. Mas essa é a pergunta e, de certa forma, toma conta da cabeça das pessoas. Para onde vamos depois da morte? E nós que somos crentes, nós entendemos e sabemos que existe um lugar preparado para aqueles que estão com Cristo Jesus. Mas a questão é, isso também está na mente da grande maioria das pessoas. Aliás, se você perguntar para alguém aí no seu trabalho, na sua escola, sei lá, onde você frequenta ali, na sociedade, amigos de bairro, enfim, nos lugares em que você frequenta, e perguntar assim: você acha que um dia você vai para o céu? O que normalmente as pessoas respondem para você? Sim, eu vou para o céu. E é interessante que elas respondem isso fazendo uma espécie de uma conta, do tipo assim: olha, você tem pecado, não tem? Aí a pessoa responde: tenho, mas também eu faço muita coisa boa. Então na cabeça dele funciona mais ou menos como uma balança, do tipo assim: eu faço coisas ruins ou pecados, posso mentir, enfim, fazer coisas ruins, quebrar a lei de Deus, mas ao mesmo tempo eu também faço coisas boas. E qual que é a ideia? No final, a minha balança das coisas boas tem que pesar mais. Não é mais ou menos essa a ideia? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Hoje eu coloquei um tijolinho na minha casa lá no céu, né? Ajudei a senhorinha a atravessar a rua. E aí você pensa: o que eu fiz hoje?
Coloquei um tijolinho lá na minha casa no céu, né? Casinha de tijolinho à vista, inclusive, né? Não vai ter nem reboco, né? Mas coloquei lá o meu tesouro. Mas a pergunta, irmãos, será que essa conta funciona assim? Será que se nós olharmos para a nossa vida de uma forma sincera, interpretando os mandamentos como Deus interpretou, será que nesse final a minha balança vai pesar mais pro bom ou pro ruim? Vamos pensar um pouquinho juntos aqui? A Bíblia diz o seguinte: não matarás. Eu espero que ninguém aqui tenha matado alguém. Certo? Certo. Mas como é que Jesus interpretou esse mandamento? Ele diz que se você odiar o seu irmão no seu coração, você já fez o quê? Já matou. Agora então deixa eu melhorar a pergunta então. Baseado nisso, você já odiou o seu irmão? Já teve vontade de bater nele? Não só o irmão, né, da carne, mas os irmãos mesmo, as outras pessoas. E aí a pergunta que não quer calar. Agora deixa eu te perguntar de novo. Baseado no que Jesus falou, você já matou alguém? Ih, pastor, agora talvez a resposta seja sim. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Jesus disse, não adulterarás. E você vai falar assim, pastor, tranquilo, eu sou fiel à minha esposa. Amém? Mas Jesus disse o seguinte também, que quem olhar para uma outra pessoa com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Ficou um pouquinho mais difícil agora. E eu poderia ainda falar, a palavra de Deus fala, não dirás falso testemunho. Eu vou perguntar para você já mentiu alguma vez? Ficou difícil, né, irmãos? Agora vamos voltar para a nossa balança. O que você fez de bom e as vezes em que você quebrou a lei, você acha que pesa mais para o bom ou para o ruim? A verdade é, irmãos, e isso o apóstolo Paulo fala de forma categórica. Ainda que você tenha cometido um pecado só, ainda que você tenha feito uma mentirinha só, por menor que ela seja, você já está condenado. Por isso, irmãos, hoje, nesta noite, eu queria falar sobre esse tema que nós, como crentes, devemos entender muito bem. E está muito alicerçado no nosso coração, que a justificação pela fé é a maravilhosa obra de Deus na salvação. A justificação pela fé, a maravilhosa obra de Deus na salvação. Nós começamos a pregar Romanos, e se você prestou atenção até agora, nós falamos sobre a denúncia do pecado. E Paulo pegou pesado, não foi? Até esse presente momento, inclusive na mensagem passada, o seminarista Jean, foi quase, hein? Mas está chegando, né? O seminarista Jean trouxe para nós a ideia de que todos nós somos pecadores, que não é justo. Todos nós pecamos, e isso a gente vem falando desde o capítulo 1 até agora. Me lembro que em determinado momento eu fui pregar e encontrei o Ezequiel na porta e ele me perguntou, pastor, e hoje? Vai pegar um pouquinho menos pesado? Eu falei, não, Ezequiel, hoje ainda tem pecado para bater aqui. Mas fica tranquilo, Ezequiel, porque hoje a gente vai para o outro lado. Hoje a gente vai entender como Deus, na sua infinita graça, como Deus que é bondoso, como Deus que é misericordioso, resolve escolher pessoas como nós para sermos salvos. Por isso, hoje o nosso tema vai ser falando da justificação. E o meu primeiro ponto, meus irmãos, é entender que nós necessitamos da justificação. O apóstolo Paulo, então, ao escrever Romanos, ele tem isso em mente. E a gente precisa entender que você só entende o evangelho de Cristo Jesus se você entender primeiramente que você precisa de Deus. Se você entender que você é pecador. E é por isso que ele veio até agora, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, falando sobre o nosso pecado. E ele veio dizendo, olha, não importa se você é um legalista, não importa se você é um judeu, não importa se você é um gentil, não importa se você conheceu a lei de Deus antes, se você conheceu a lei de Deus depois, a questão é clara, aos nossos olhos, todos nós, indistintamente, pecamos. Todos nós fizemos o que era mal perante o Senhor. E agora nós estamos diante de um grande dilema. Como um Deus justo, santo e bom pode escolher alguém que é pecador? Como um Deus que não há nele nenhuma mancha sequer
que é santo em todas as suas palavras e em todas as suas obras, pode olhar para um ser pecador como nós? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como é que Deus pode fazer isso? E a resposta, meus irmãos, para esse grande dilema é entender que Deus é justo, que Deus não tolera o mal, que Deus odeia o pecado, que Deus é luz, o pecado é sujo, mas Deus é santo, o pecado é maligno, mas Deus é benigno, o pecado separa o homem de Deus. No entanto, Paulo dá para nós hoje a grande notícia. E sabe qual é essa grande notícia? Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele diz o seguinte para nós: você sabe por que você pode estar aqui na igreja hoje? Você sabe por que um dia você pode falar, irmãos, e sem arrogância em nosso coração, ou sem qualquer orgulho, que um dia nós estaremos com Deus no céu? Porque um dia Deus resolveu fazer isso. É o que nós chamamos então de justificação. Deus olha para o seu povo e diz o seguinte: eu vou fazer com que vocês sejam justos. A resposta é a justificação. E você me pergunta, pastor, mas o que significa isso? E para a gente entender um pouco mais essa ideia de justificação, a gente precisa entender um pouco mais do que a lei diz. E essa palavra justificação, ela é tirada desse contexto sobre leis. E justificação, meus irmãos, é um ato divino e não uma obra humana, que acontece no céu e não na terra. É um ato e não um processo. E ela é feita no tribunal de Deus. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor para você o que eu quero dizer. Imagina que você está no banco dos réus. No julgamento divino, você se encontra lá, no banco dos réus. E o crime contra você são vários. Todos os pecados. Pelo menos a quebra dos 10 mandamentos algumas vezes. Essa é a sua acusação. Você quebrou os 10 mandamentos, você quebrou a lei do Senhor. Alguns estudiosos dizem que na palavra de Deus no Antigo Testamento nós temos 613 ordenanças, ou 613 leis. E é bem possível que nós tenhamos quebrado boa parte dela, se não todas, de alguma forma. Você então é acusado de quebrar a lei de Deus em todos os aspectos. Irmãos, se um juiz, mesmo aqui no Brasil, condenaria alguém com mais de 600 crimes, eu te pergunto, Deus, que é um juiz justo, também não condenaria alguém com mais de 600 crimes? Se um crime só condena no Brasil, que tem aqui grandes problemas com relação à lei, você imagina a quebra de mais de 613. Ou quem sabe muito mais até. Se você for uma pessoa boa, mas imagine que você peque aí uma vez por ano, 12 pecados no ano. Se você viver aí 50 anos, imagine quantos pecados você cometeu. Agora multiplica isso, você possivelmente peca mais de uma vez por dia, 365 pecados durante 20 anos, 30 anos, 40, 50. Se você viver até os 100, você vai ter ali para mais de 365 mil pecados. Pergunto para você, um juiz o deixaria salvo? Ele o absolveria de todos esses crimes? Irmãos, a resposta é não. Nós seríamos condenados. E isso tranquilamente. Ou seja, a justiça nos pegaria com todo o seu arsenal e falaria assim, olha, você é digno da pior pena possível. E de certa forma, todos nós assim o éramos. Mas sabe o que aconteceu? O nosso advogado, ele levantou a mão e disse, mas eu vou pagar por aqueles crimes. O nosso advogado, que é Jesus, nos tirou do banco dos réus, sentou lá e recebeu então todo o nosso pecado sobre ele. Mas o pecado gera a morte. E ele diz, eu vou morrer então no seu lugar. E aí, meus irmãos, isso vale para todas as pessoas. John Stott, quando escreve sobre isso,
Ele diz uma frase que é até impactante, quando ele fala que a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as suas mãos nas estrelas. E o verso 23, então, revela essa verdade e diz como um resumo, como se ele pegasse todo o que foi escrito até agora, como se Paulo olhasse agora do verso 1 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, e ele resume no versículo quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui, meus irmãos, o moralista não tem vantagem comparado com aquele que talvez se julgue santo. Aquele que é o mais devasso de todos os homens, o que é judeu, não judeu, não tem vantagem alguma, mas independente de tudo o que a gente possa fazer, independente dos nossos esforços, nós precisamos então de Deus. E eu volto então agora para o tribunal. Eu volto então agora para esse momento em que Jesus assume o nosso lugar. O que Jesus faz? Ele nos reconcilia com o Pai. E notem, irmãos, é um ato de Deus. Quando ele diz naquela ceia, momentos depois da ceia, em que ele ia beber o cálice amargo da ira de Deus, que ele ia morrer em nosso lugar, ele está mostrando justamente isso, que a justificação é um ato legal. Ou seja, existia uma dívida que você tinha com Deus. E essa dívida, meus irmãos, ela era impagável. Ainda que você se atrevesse a morrer pelo seu pecado, você não conseguiria. Porque você é pecador. O seu próprio sacrifício seria aquém ainda da justiça de Deus. Mas Deus, na sua graça, resolveu mandar o seu Filho a esse mundo. E quando nós olhamos então para Jesus na cruz do Calvário, nós temos aqui, meus irmãos, a expressão do amor de Deus para nós. Quão impressionante é o amor de Deus por nós. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele é impressionante, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ao mesmo tempo que ele é grandioso, eu tenho que dizer para você também que ele nos humilha. Sabe por quê? Porque lembra da pergunta que eu fiz no início? Você vai para o céu? E talvez você responda, vou porque eu fui uma pessoa boa. Mas o Evangelho diz, você não é uma pessoa boa. Você vai para o céu pelos méritos de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que você não tem mérito algum. Deixa eu melhorar a frase, né? Nós não temos mérito algum diante de Deus. Nada do que você faça, nada do que você é, nada do que você produza pode te dar a salvação. Ninguém vai poder chegar no céu um dia e falar, batendo no peito, dizendo, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu cumpri a lei de Deus. Eu estou aqui porque eu sou o melhor. Ninguém vai poder chegar no céu e falar isso. Todos nós somos devedores. Por isso, irmãos, a doutrina da justificação ela é tão bonita na palavra de Deus, porque ela mostra como Deus resolveu nos trazer para cá. E desculpa puxar a sardinha para o nosso lado, mas não tem como não ser calvinista nessa hora. Não tem como pensar diferente. Porque a Bíblia diz que a gente estava morto em nossos delitos e pecados. E a pergunta é, o morto pode escolher alguma coisa? Não dá. Se não fosse a ação maravilhosa de Deus em nos escolher, em nos trazer, então, nós jamais seríamos salvos. Um teólogo que a gente lê bastante, ou pelo menos lia bastante no seminário chamado Berkhoff, ele tinha um livro grandão, assim, Teologia Sistemática. Ele resume isso dizendo o seguinte, a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, sobre a base da justiça de Jesus Cristo, que todas as ordens da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Então, irmãos, a justificação não é a ideia de um perdão. Talvez você pense, pastor, isso quer dizer então que ele me perdoou? É mais do que isso, mas é a remoção da culpa e da condenação. Nós vamos chegar no céu um dia justificados, não porque a gente fez isso, mas porque Cristo fez isso em nós. Ele não só nos deu o perdão, mas ele nos justificou. Ele cancelou a dívida que era
contra nós. E para a gente entender um pouquinho mais disso, a gente precisa se lembrar da morte de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, você já foi naquele culto das 7 palavras. Uma das palavras ele diz, está consumado. E o que significa consumado? Para a gente entender esse termo consumado, a gente precisa entender um pouco da ideia dos negócios que se faziam naquele tempo. Era muito comum as pessoas contraírem dívidas. Aliás, ainda é, né? Quando você tem uma dívida, você tem algo que é contra você. Nós chamamos até de duplicata, lembra disso? Hoje o banco já faz débito automático, né? Mas nós tínhamos algo que era contra nós tínhamos uma dívida. E você, então, precisava pagar essa dívida. Você precisava, de alguma forma, quitar essa dívida. Algumas pessoas faziam de tudo para quitar a sua dívida. Mas a questão é, uma vez que você fosse lá e pagasse o último centavo da sua dívida, aquele que havia contraído a dívida, pegava então um documento em que você declarava a sua dívida e riscava e escrevia assim, está pago. Que seria uma boa tradução por está consumado. E sabe o que ele fazia com isso então? Ele ia no lugar mais alto e pregaria lá, para que todas as pessoas pudessem ver que a dívida que uma vez você tinha, ela foi agora o quê? Paga. Foi. Irmãos, isso exemplifica o que aconteceu conosco. Nós tínhamos uma dívida. E Deus foi lá, em Cristo Jesus, e escreveu, está consumado, está pago. A dívida que era contra nós foi paga na cruz. Nós recebemos muito mais do que o perdão. Nós recebemos o dom, a graça de sermos salvos em Cristo. Mas se eu falei isso, meus irmãos, agora eu vou para o verso 24 a 26, no segundo ponto da minha mensagem, em que eu digo que é a provisão da justificação. Como Deus fez isso? A fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. Aqui é a escolha de Deus, não é a escolha nossa. Porque não era Deus que estava perdido, mas éramos nós. Não era Deus que precisava de nós, mas nós que precisávamos de Deus. A justificação, então, é uma obra divina e não uma conquista humana. É a graça de Deus, é a obra de Deus e não a nossa obra. Por isso, Deus é a fonte da nossa justificação. A salvação, então, meus irmãos, não é algo que botou no meu coração. Eu não estava um dia lá em casa assistindo a minha série preferida e de repente bateu uma vontade no meu coração dizendo, olha, eu quero ser salvo. Agora eu acho que eu vou ser salvo. E eu falei, Senhor, chegou a minha hora, viu? Eu decidi aqui no meu coração que eu vou ser salvo. Pelo contrário, foi Deus quem nos chamou. E nós só podemos falar de Deus, nós só podemos dizer que é o nosso Senhor, porque o Espírito Santo testifica isso. É o que nós chamamos lá em teologia de vocação eficaz. É o momento em que o Espírito Santo fala ao seu coração. É um momento irresistível em que Deus fala, e aí, irmão, seja com lágrimas, seja no momento do culto, seja num cântico, seja na palavra, seja alguém que falou para você, enfim, sei lá, seja no momento, mas Deus age de forma soberana no seu coração. E diz para você o seguinte, agora você é meu. Agora, Benjamin, você é meu. Agora, Olívia, você é minha. Não adianta mais você gritar, porque você é de Deus. Essa é o que nós chamamos de vocação eficaz. Portanto, meus irmãos, Deus, na sua graça, oferece a justificação de forma gratuita. Mas eu queria que você fizesse uma diferenciação. É de forma gratuita, mas não foi de graça. E é interessante porque Paulo usa até essa expressão, né? Ele nos diz que ele nos chamou e que graciosamente, pela graça, né? Ele usa a expressão 2 vezes para dizer que de fato foi Deus. Mas essa graça, meus irmãos, não é uma graça barata. Não é algo de só menos importância, porque normalmente a gente tem uma tendência como ser humano de não dar valor às coisas que a gente ganha. Se você não suou para conquistar, parece que você não dá valor, mas a graça de Deus é algo que nós devemos valorizar. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer falou acerca da graça barata, e ele disse que a graça que justifica o pecador não é barata, ela custou tudo para Deus. A salvação é gratuita para nós, mas custou muito caro para Deus. Custou a vida do seu filho. O preço pago na cruz não foi ouro ou prata.
mas foi o sangue de Cristo Jesus. Consegue entender isso? Consegue perceber isso? Para nós foi gratuito em Cristo, mas custou a vida de Jesus. Custou o sacrifício do Pai em mandar o seu Filho até aqui. E naquela hora, quando ele diz, Pai, Pai, por que me desamparaste? Aquilo que aconteceu, aquele momento de separação momentânea entre o Pai e o Filho aconteceu para que nós jamais nos separássemos de Deus durante toda a nossa vida. Jesus fez isso por nós. A graça que nos justifica, ela não pode ser merecida e ela não pode ser conquistada. Isso então, meus irmãos, humilha o pecador, porque não é algo que você trabalhou para ter. Não é algo que você conquistou com os seus esforços. Não é algo que você possa bater no peito e falar, eu sou bom e é por isso que eu vou ser salvo. Mas é uma graça que é mais do que um favor imerecido. Normalmente, quando nós temos que definir o que é graça, eu pergunto o que é graça, a gente responde, é um favor imerecido, mas eu poderia dizer para vocês que graça é um favor imerecido, mas é muito mais do que isso. É um favor imerecido a homens miseráveis, ingratos e culpados. Essa é a definição de graça. Jesus Cristo, meus irmãos, então, é o fundamento da nossa salvação. Seria injusto o Deus justo justificar o injusto. Concordam comigo? Seria injusto Deus olhar para alguém que é pecador, para alguém que cometeu crimes e falar, você é inocente. Isso é injusto. Nós que somos injustos por natureza. Quando a gente olha, quando a gente vê na TV aqueles julgamentos em que a pessoa quase que confessa que matou o outro e sai ileso de um tribunal sem uma condenação, isso te deixa indignado. Quando você vê que uma pessoa que matou, às vezes o próprio filho, depois de 10 anos sai da cadeia, isso te deixa indignado. E a pergunta é, imagine Deus que é justo. Como ele vai fazer isso? É injusto declarar inocente alguém. Mas Deus faz isso por meio de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, Deus faz isso de uma vez por todas. Uma vez que Deus justifica, uma vez que Deus te escolhe, você é dele para toda a vida. É o que nós chamamos também de perseverança dos santos. Nós seremos de Cristo até o final das nossas vidas. Nós seremos de Cristo até o momento em que Cristo, no alto do céu, nos chamar e nós moraremos com Ele e ainda seremos dele para todo o sempre. Por isso, meus irmãos, a justificação é um veredito dado de uma vez por todas. Ele justifica e Ele te chama. E é interessante porque ele usa a palavra aqui, porque no verso 24, o apóstolo Paulo nos diz então que sendo justificado gratuitamente por sua graça. E esse sendo justificado gratuitamente por sua graça, né? Embora ele tenha usado a palavra aqui 2 vezes, ele está dizendo isso não vem de vós, mas isso é o dom de Deus. E ele vai dizer, olha, essa redenção que aconteceu, isso agora é o que Jesus fez por você. E para a gente entender esse termo redenção, é preciso a gente entender um pouquinho do contexto geral. A redenção era uma palavra, era um termo comercial, que normalmente ele era emprestado dos mercados que vendiam escravos. Era o ato de comprar um escravo cativo e fazê-lo liberto. Isso era possível. E você podia comprar, ou se você se afeiçoasse por um determinado escravo, enfim, você podia comprá-lo, comprar a sua liberdade. E isso se chamava redenção. E foi justamente isso que Cristo fez por nós. Nós éramos, meus irmãos, escravos do pecado. Mas Deus fez a nossa redenção. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos comprou e nos tirou então da condição de escravos do pecado. E agora nós servimos ao Senhor. Portanto, a cruz foi a maior missão de resgate que esse mundo já viu. Cristo nos resgatou lá da casa do valente, do império das trevas, de Satanás, nos arrebatou, nos tirou do cativeiro e nos colocou agora diante dele. O verso 25 ainda nos diz que ele é a propiciação. E a propiciação é um termo que nos remete agora lá ao Antigo Testamento. Propiciação quer dizer o assento da misericórdia.
Ou seja, a propiciação era a tampa dourada da Arca da Aliança. E ali, então, depois que o sangue do sacrifício caía e dava a volta, era como se fosse dito: agora os pecados estão perdoados. Ou seja, o nosso pecado ele foi perdoado na cruz do Calvário. Meus irmãos, a natureza de Deus exige a punição do pecador. E a única maneira de Deus justificar é quando Ele mesmo derrama o seu sangue, o sangue de Cristo, que cobre os nossos pecados. E agora, indo para a última parte da minha mensagem, eu quero dizer que a salvação é exclusiva de Deus. Você já deve ter ouvido frases do tipo assim: todos os caminhos levam a Deus. O meu Deus é igual ao seu. Você pode dar outro nome, mas todas as religiões levam a Deus. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que, não sei se posso dizer em todas, mas grande maioria das religiões, elas querem despertar no homem alguma coisa boa. Mas notem, ainda que ela desperte, que elas nos leve para coisas boas, ainda que ela nos deixe, digamos assim, fazer algumas coisas em favor do nosso próximo, a Bíblia diz claramente que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas ela diz que só tem um caminho. João escreve: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, essa história de que todos os caminhos levam a Deus é o maior de todos os enganos. Nós recebemos a justificação, meus irmãos, pela fé. Nós recebemos a graça de entender que um dia Deus vai nos salvar desse mundo, embora já tenha feito. Nós estamos aí já salvos, mas ainda esperando a redenção, ainda esperando a consumação. Nós entendemos isso pela fé. Mas notem que mesmo a fé não é algo que nos leva, ou digamos assim, que nos faz participar da fé. Aliás, uma frase muito bonita é que a fé nada mais é do que a mão vazia do mendigo que se estende para receber oferta. Mendigar, porém, não constitui uma obra, nem um mérito, nem um direito. A fé é essa mão que se estende para receber. Mas mesmo isso, mesmo essa fé, não tem nenhum mérito, não tem nenhum direito. Alguns dizem, infelizmente, que todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. E aí então Paulo pergunta agora para os judeus, talvez nessa concepção: vocês receberam a lei, vocês sabiam dos 10 mandamentos, vocês leram lá na língua que eles diziam que era a língua de Deus, o hebraico. E a pergunta é, a gente pode se orgulhar disso? E no verso 27 ele usa uma palavra não muito comum para no nosso vocabulário, quando ele diz: após jactância, ou seja, após algum tipo de orgulho em nós? Alguma glória em nós? E talvez você responda: claro que há, pastor, afinal de contas eu resolvi vir para a igreja. Afinal de contas, eu resolvi um dia fazer a classe de catecúmenos. Eu resolvi um dia vir aqui fazer o meu batismo. Eu resolvi um dia vir aqui fazer as promessas diante da igreja. Então, isso é mérito meu. E a palavra de Deus diz: não. Até isso foi Deus quem colocou no seu coração. Porque sozinho, com a sua própria vontade, você jamais se chegaria até Deus. Meus irmãos, algum dia, em algum momento da sua vida, vão perguntar para você assim: você tem certeza da sua salvação? E às vezes a gente pensa assim: pastor, eu não vou falar que eu tenho certeza da minha salvação. É meio orgulhoso da minha parte, não é? Eu falar que eu tenho certeza da minha salvação, isso não representa talvez um orgulho? Irmãos, isso não representa um orgulho. E é o que Paulo pergunta: pois vanglória nisso? Não. Sabe por quê? Porque a salvação não é nossa. Sabe por quê? Porque não foi eu que conquistei. Sabe por quê? Porque não é eu que corri. Sabe por quê? Porque não vai o meu esforço, não é o meu suor, não é o meu trabalho, mas a salvação veio pela graça. Pelo contrário, ela não é um orgulho, mas ela me humilha, porque diz que eu não conseguiria. Porque ela diz que sem Deus eu não conseguiria. E Paulo agora completa: alguma contradição então entre a lei e a fé? Ou seja, já que não precisa da lei então, pastor, de tudo que você falou? E aí aquela resposta, meus irmãos: nós fomos salvos para que a gente possa fazer a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sua santificação. Você tem que viver como filho de Deus. Deus espera isso de você. Ele te salvou para que você viva em boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo, mas primeiro você é salvo.
E uma vez salvo, você agora tem prazer na lei do Senhor. Uma vez salvo, você tem prazer de estar com Deus. Uma vez salvo, você tem prazer de viver com o Senhor. Meus irmãos, a graça de Deus nos faz rejeitar qualquer amor próprio, orgulho próprio, qualquer religiosidade, porque o que vem não é das obras, mas é de Deus. As minhas obras são um pouco do reflexo que eu devo fazer para mostrar que eu amo a Deus. Irmãos, eu quero concluir lembrando de tudo que a gente viu, e eu sei que foi muita coisa até aqui. Sem dúvida, esse é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, que nos mostra que a justificação é sem lei, ela vem por Cristo, que a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus, que a justificação é para todos os gentios e judeus, que a justificação ela é pela graça, que a justificação nos foi dada com um alto preço, a vida de Jesus, que a justificação foi feita em perfeita justiça, que a justificação foi consumada para que a gente possa confirmar a lei. Irmãos, eu quero terminar aqui e queria que você levasse essa lição para casa. E eu me lembrei aqui, enquanto estudava esse texto, de um filme já antigo, né, do Tom Hanks, O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você já assistiu esse filme, mas para quem não gosta de filme de guerra, né, não assista, mas para quem gosta, é um excelente filme. E esse filme, ele é ambientado, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, onde lá o Tom Hanks interpreta o capitão John Miller. John Miller tem uma grande missão. Ele e os seus homens, eles vão atrás de um soldado chamado James Ryan. James Ryan tinham 3 irmãos, e esses 3 irmãos haviam sido mortos em combate naquela guerra. Eles então, uma tropa inteira sai para que ele possa resgatar um só soldado. E é interessante para quem já viu o filme, em que eles vão andando em determinado momento, eles se perguntam, mas será que vale a pena todo esse panteão aqui de soldados para resgatar um só? Será que vale a pena sacrificar a vida de quase 10 soldados para que a gente salve um só? E, irmãos, o John Miller, que é interpretado por Tom Hanks, ele diz, nós recebemos ordem, nós vamos cumprir essa ordem. E desculpa aqui o spoiler, se você não viu, né? Eu vou dar o final do filme, mas é um filme antigo, então não me leve a mal. Mas no final do filme, quando o capitão John Miller está morrendo, ele olha para o Ryan, o soldado resgatado, e disse assim para ele, faça por merecer. E talvez você pense, pastor, mas você acabou de dizer que a gente não merece. Irmãos, de fato, a gente não merece. Mas eu gostaria que você saísse daqui pensando o seguinte, um dia fui justificado, portanto agora eu vou viver em novidade de vida. Eu queria que você saísse daqui pensando, não dá para ser mais o mesmo. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, mas você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Você está falando isso porque você não sabe dos meus pecados. Você está falando isso porque você não conhece o meu passado. Irmãos, a palavra de Deus diz que se você se chegar a Deus com o coração de fato arrependido, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Faça isso hoje. Peça perdão ao Senhor. Saia daqui hoje com a certeza de que a justificação, a maravilhosa obra de Deus na salvação, foi feita também no seu coração. Saia daqui hoje com essa certeza. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Deus. Porque um dia esse resgate vai acontecer. Mas não um resgate aqui como o do Ryan, mas o nosso resgate, a nossa redenção. E um dia, como eu disse para as crianças, quando nós iniciamos, nós vamos morar com Jesus no céu. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.